Olá, fabulosos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje estou aqui com o Gilvan. Tudo bom, Gilvan? Oi, tudo ótimo. Gilvan, que é autor desse livro bafo, Éramos Ursos e Não Sabíamos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do Gilvan e do livro. Bom, Gilvan, se apresenta aqui para os fabulosos, diz um pouco sobre você. Obrigado pelo convite, Rufino, é um prazer estar aqui. Bom, o que eu posso falar? Eu sou escritor, faço roteiros também para teatro, um pouco de tudo, né? Fui do mundo corporativo, fui consultor, mentor, fiz um pouco de tudo e nos últimos tempos tenho investido na carreira literária e carreira artística também. Em breve vai ser um assunto, né? Em breve teremos peça também. Ele vai também alçar os voos de ator. Pois é. Mais isso no seu currículo, Mais Gilvan. um desafio. Mais um desafio, é verdade. Bom, fabulosos, vamos lá. O título Éramos Ursos e Não Sabíamos é tão poético e revelador como surgiu a ideia central desse romance e que o te motivou a escrever justamente essa jornada de dois homens maduros no mundo corporativo de São Paulo. Eu comecei o projeto literário, eu tinha escrito um livro de não ficção sobre inovação na época que eu estava ainda no mundo corporativo, e eu sempre fiz coisas em paralelo e tal, e aí eu fiz um curso de formação de escritores no Instituto Vera Cruz, é uma pós-graduação e tal, e eu comecei um projeto que era uma sátira ao mundo corporativo. A ideia era brincar com esse jargão, criando personagens que transitavam uma consultoria, enfim. Mas logo depois, ironia das ironias, eu voltei para o mundo corporativo. E aí eu fiquei 3 anos viajando muito, uma empresa na época japonesa, enfim, estava muito envolvido. Eu parei o projeto e aí eu retomei em 2023 esse projeto. E foi aí que e São Paulo, por razões óbvias, eu moro em São Paulo e a cidade tem essa coisa da velocidade, da brutalidade, da diversidade de muita gente. E então eu retomei o projeto, na verdade, e também por uma questão pessoal, uma questão de pertencimento também, eu comecei a trazer essa coisa dos ursos e da questão do reconhecimento e do pertencimento, que a gente pode explorar depois. E aí eu ambientei, então, esse projeto em São Paulo, no mundo corporativo, mas ele é apenas pano de fundo, ele deixou de ser muito focado no mundo corporativo e passou a ser só pano de fundo. E é uma história de amor no final, é uma história de 2 homens em busca de uma vida autêntica. A gente pode explorar mais sobre isso, mas o projeto começou daí, começou a partir da formação de escritores, a partir de uma sátira ao mundo corporativo, que depois foi sendo incorporado esse aspecto LGBT, e foi um projeto bem orgânico. Os projetos que eu tenho agora são projetos mais planejados, em que eu faço toda a estrutura do romance, do livro, já até meio que quase sabendo qual vai ser o final. Certo. Esse não, ele foi sendo construído aos poucos. Eu fui escrevendo, agora eu vou escrever um capítulo sobre isso, e depois sobre aquilo, e assim foi. A gente pode explorar mais. Mas essa é a origem, digamos, do projeto. Que legal. E assim, a gente tem uma novidade, né, que o livro, ele vai virar uma peça de teatro, né? Como tem sido ver essa história ganhando vida no palco, né? O que muda na narrativa quando ele sai das páginas de um livro pro teatro, né? Porque assim, vai ser uma adaptação, ele não é fielmente o livro, mas ele é uma adaptação do que vocês leram aqui. Isso. A peça vai se chamar Nós, Ursos, Nós, Ursos. Esse nós tem vários sentidos, mas pegando 2 sentidos, o nós, os 2 personagens, nós, mas também os nós sociais, os nós familiares, os nós do trabalho, enfim, todos os nós que a gente tem que desatar para... Todos os nós, os nós e nós. Então, é bem diferente, né? No livro você tem descrições, a narração é um trabalho muito mais... isolado mesmo, individual, né, solitário quase, e a própria leitura em si, quando o leitor lê o livro, é uma experiência individual. No teatro você tem ali, está diante de um público, é uma experiência coletiva, então a temperatura da história literalmente muda, né? E fundamentalmente muda bastante a linguagem, né? Eu mesmo fiz a adaptação
E você está escrevendo uma história em que fundamentalmente é só diálogo. Então a estrutura é outra, a forma é outra, a linguagem é outra. Então no teatro a história ganha corpo, ganha silêncio, o silêncio constrangedor, o silêncio, você está enxergando aquilo lá, é diferente de você estar sentindo mentalmente ou fisicamente, às vezes também no livro. E o humor também, eu acho que o humor entra na peça de uma maneira tá mais presente nisso. Então é uma adaptação livre. Algumas partes do livro que aparecem às vezes sutilmente na peça, ela entra de uma maneira mais detalhada, mais elaborada. Por exemplo, a questão dos filhos, por exemplo, dos dois personagens. Isso na peça, existem umas cenas sobre isso, né? Algumas cenas que não estão no livro estão na peça, algumas cenas foram condensadas, outras foram ampliadas. Então é uma adaptação livre e até o nome é diferente. Nós, Ursos. Eu não sabia dessa informação, agora sabendo aqui, eu achei que teria o mesmo nome do livro. Não, muito legal, não. Muito legal mesmo. Bom, Gilvan, a comunidade de urso, ela dentro do nosso universo LGBTQIA+, ela é composta por homens gays, né? Robustos pelos corporais e faciais, celebrando a autoaceitação, né? O empoderamento, digamos. Sim. Como a cultura ursina aparece no livro e qual a sua relação pessoal com essa comunidade? Bom, sendo um urso, né? Pois é. Primeiro de tudo. Quem acompanha o Instagram dele sabe, né, gente? Pois é. Se não acompanha, vai estar aqui embaixo. Tá bom. A história, a comunidade ursina, ela passa por um reconhecimento pessoal, um auto-reconhecimento, né? E tem uma cena no livro um capítulo que se chama A Tribo Somos Nós. E é a experiência dos dois personagens que vão a uma festa de ursos, e um deles é a primeira vez que vai. E aí chega naquele mar de ursos ali, naquele monte de gente, e um vira pro outro, esse que foi pela primeira vez, e diz assim: caramba, a gente era urso e não sabia. Então, daí veio inclusive o título do livro, né? Quando eu escrevi, eu estava procurando um título, eu fui relendo, fazendo revisão, e aí eu me dei conta que essa frase carregava essa questão do auto-reconhecimento, de que a gente faz parte disso, e também de que a gente viveu uma outra vida, digamos, antes, né? A história de dois caras héteros, entre aspas, com famílias heteronormativas, que têm filhos que se encontram, se apaixonam e vão decidir se vão ficar juntos ou não. Então, é uma história, então, a comunidade ursina, ela entra como reconhecimento e como pertencimento também, né? Então, fundamentalmente é isso. E eu tentei evitar esse lado mais caricatural, digamos assim, de apresentar apenas sexualização ou fetiche, né? Embora exista capítulos que tratem disso também no livro. Tem um capítulo lá que é uma história na estrada, tem caminhoneiro envolvido, mas assim, são criações, né, que a gente vai colocando na história para efeito dramático também, etc. Então, fundamentalmente é não é uma exposição gratuita, é uma apresentação de pertencimento, reconhecimento e de autenticidade humana no final. Que legal. Bom, dentro desse tema, né, da comunidade ursina, o que significa para você ser urso? Né? O título sugere que eles não sabiam, né, que eram ursos. Isso fala sobre a descoberta da identidade ou como o processo dessa autodescoberta de um homem na comunidade ursina. Como isso funciona? A comunidade ursina, eu entendo a comunidade como bastante inclusiva, né? A gente tem uma não sei, tenho dúvidas. Sendo uma ursa fabulosa, eu tenho um pouco de dúvida, mas bom, até onde vai a inclusão deles, né? Mas eu acho que depende de cada um. Cada um tem sua história, tem seu contexto, tem as suas experiências e tal. Mas eu sou meio, talvez, ingênuo nesse aspecto de crer que pela questão de não serem corpos padrão esperado, digamos assim, e a gente talvez se preocupar menos com isso em relação a ter um corpo perfeito, etc., de ser gordinho, de ser, enfim, tem uma tendência, ou eu quero acreditar que nós somos, digamos, mais abertos a possibilidades. Aí é uma característica minha também, assim, eu sou assim, nada do que é humano me é estranho, então, assim, eu tenho essa postura diante da vida mesmo, assim, eu respeito qualquer ser humano, claro,
Alguns a gente não precisa estar respeitando, gente. Tá, tudo bem, mas... mas, assim, em geral, assim, se a pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa, né, que, assim, você respeita e cada um sabe, a gente estava brincando aqui nos bastidores, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Exatamente. Então, mas para a sua pergunta, já me perdi aqui. Na realidade, eu vou até reformular ela, né? Eu tava um pouco dentro dos personagens, mas você já tinha respondido até na anterior. Na verdade, assim, pra você, quando você se descobriu o urso, acho que é quando você se entendeu o urso, houve esse entendimento, quando você falou, eu sou um urso, eu tô dentro de uma comunidade, porque pra mim, né, me auto-respondendo, foi quando eu deixei a barba, porque eu tenho barba há uns 10 anos, antes disso eu não tinha, e aí quando eu percebi que eu tava adentrando uma outra comunidade, mas aí sendo, né, uma pessoa afeminada, isso me difere um pouco porque a maioria dos ursos tem essa questão muito masculinizada, né? E aí você usou a palavra padrão, então, por exemplo, pra você, eu posso até rebater, você é um padrão dentro de urso, você é masculino, você é dere, então tá dentro desse processo, mas aí, assim, existem várias outras vertentes, que a gente teria que ter um outro vídeo para discutir sobre. Sim. Então, assim, basicamente, como você descobriu, né, que você falou, pô, eu sou um urso e essa comunidade me acolhe, eu estou dentro dela. Isso se deu aqui em São Paulo, assim, pelas festas, quando eu fui casado, né, eu me separei, passei a frequentar mais esse universo e eu fui pesquisar sobre ele, eu fui entender como é que o movimento, aquela cultura do lenhador lá dos anos 80 nos Estados Unidos e tal, enfim. Como tinha listrado. Pois é, xadrez e tal. Então, assim, eu fui entender sobre a questão das tribos e subtribos e os movimentos e as festas e Bear Week e vários lugares do mundo, como é que chegou no Brasil, tem um grupo forte lá em Recife, enfim. E São Paulo, claro, tem várias festas, tem vários eventos, né, tem uma cultura, né, na verdade existe uma cultura. E quando eu percebi, eu falei, caramba, eu tenho um biotipo que eu me encaixo ali, né? Eu me encaixo ali. Eu passei a usar cavanhaque, assim, também. Até quando eu tirei outro dia, as pessoas me criam super estranho, parecia outra pessoa. Eu tirei uma vez por um erro também do barbeiro, quase que eu fui morto. Então, e eu gostei. No final, eu me sinto bem, assim, dizendo que sou urso, assim, eu gosto, eu acho que, de novo, é uma questão de pertencer, é uma questão de se reconhecer e de pertencer e de ser legal. Eu acho que é uma cultura que abraça, que assim, vai ter problema, algumas pessoas vão ter julgamentos, sempre vai ter, qualquer comunidade tem pensamentos diferentes e tem julgamentos, tá, ok, a gente não concorda, mas existe. Então, assim, eu acho que o que resume, para mim, é isso. Eu me reconheci, gostei e acho que pertenço. E eu acho que é legal. Perfeito. Bom, e no seu livro, ele é composto de 2 homens maduros do meio corporativo de São Paulo, né? O quão biográfico ele é? E assim, tem partes ali que realmente é da sua vida? Ou tipo, é tudo ficção? Essa é uma boa pergunta e tem sempre essa curiosidade. Na verdade, essa pergunta ela é muito interessante, porque essa é uma discussão, se a gente entrar no campo da literatura, essa é uma discussão presente no mundo literário, da quase tese de doutorado sobre essa questão o que é verossímil, o que é verdade, sobre a verdade literária, sobre a verdade emocional, etc. Então eu encaro essa pergunta com 2 aspectos. Um, porque existe essa curiosidade mesmo, de saber o quanto daquilo foi realidade factual ou não. E também a outra questão que surge é um julgamento de valor, né? Porque algumas pessoas acham, se for verdade, é interessante porque aconteceu mesmo. Se não for verdade, também é melhor porque o escritor ele imaginou tudo e ele é, entre aspas, criativo e tal, não sei o quê. E se ele fez uma coisa autobiográfica, então não vale, porque assim, ele está contando a própria vida. Como assim, né? Super legal. Então, no final, a literatura, ela ganha quando você traz elementos... Acaba se misturando no fim das contas, no final, né? assim... O criador e a criação, ela acaba tendo ali, né? Essa junção. Eu te digo, assim,
todo escritor, eu diria, assim, posso estar generalizando, correndo esse risco, mas todo escritor, ele escreve sobre o universo ao seu redor. Sim, e isso, o que é o universo ao seu redor? É experiência, memória, é imaginação, é invenção, é observação. E depois que o livro, a história passa por N revisões, que você fica às vezes horas tentando encontrar uma palavra que vai descrever melhor aquela frase e tal. Depois de leituras externas, comentários, análises, revisões, mudanças, a lógica da narrativa passa a ser a lógica da literatura, se ela é coesa, se tem coerência, se o ponto de vista está certo. Então você entra num aspecto técnico, literário, que a lógica que se impõe é a lógica da narrativa, não é mais a lógica factual ou não. Certo. Então, assim, é claro que a premissa do romance, ela é verdadeira, isso eu posso dizer. Assim, é uma história de dois caras que eram casados, com filhos, e essa é a história minha e do meu companheiro. O ponto de partida é verdadeiro. Agora, a partir daí, assim, tem muita imaginação. Por exemplo, a gente se conheceu... Caminhoneiro? O caminhoneiro é imaginado, o encontro no banheiro é imaginado. É claro que, assim, eu sou meio Humberto Eco, assim, a gente brincando que a gente tem toque, assim. Eu fui lá... Sim, tivemos um momento teve um momento de toque, assim, de organizar aqui a posição do celular, mas enfim. Exato. Mas eu fui... O Humberto Eco, ele para escrever O Nome da Rosa, ele contava os passos na escada do mosteiro, para saber se dava tempo lá o assassino chegar ou não, etc. Eu fui lá, eu fui num banheiro de shopping para ver os ambientes, para ver a medida, para ver o tempo que ficava, para ver não sei o que, Então, assim, e isso é um exemplo de quando você constrói uma cena, o importante da cena não é se é verdade ou não, é se ela é verossímil ou não. Existe uma diferença muito grande entre verossimilhança e verdade, né? No final, o que vale é a honestidade da escrita, é a verdade emocional. E no final, o meu projeto literário, na verdade, é esse. Eu quero brincar, eu quero borrar essa fronteira entre realidade e ficção. O meu próximo livro, que está quase pronto, trata disso, né, de uma metaficção. Então, assim, eu até me arrependo de ter colocado nesse livro a minha origem, porque eu queria que as pessoas no segundo livro fossem pesquisar se a cidade existe mesmo ou não. Mas, enfim. É sobre, então, né? A gente pode explorar isso depois. Mas essa pergunta ela é incrível, porque ela traz todas essas questões. E hoje existe até uma tradição literária inteira de autores noruegueses, como o Knausgaard, ou a Helena Ferrante, da Itália, vários, ou a Raquel Kuski. Você tem vários autores que trabalham essa linha tênue entre realidade e ficção, ficção e realidade, e eles fazem uma coisa que alguns críticos passaram a denominar de autoficção, que é uma memória inventada, né? Que você, quando o Knausgaard faz o primeiro volume, A Morte do Pai, é óbvio que é impossível ele lembrar, quando ele tinha 5 anos, exatamente a conversa que ele teve com o pai dele, mas está lá no livro. Por quê? Porque tem uma reconstrução ali de memória, de uma experiência, mas é uma memória inventada. Então, quando você vai... Eu vejo versões iniciais de alguns capítulos do livro hoje, e olho a versão que saiu publicada, é uma diferença muito grande, muito gritante. Assim, a história ela vai ganhando nuances, vai entrando outros elementos. Aí você tem por exemplo, teve um momento no livro que eu falei assim, nossa, mas os personagens estão muito bonzinhos. Eu preciso criar um capítulo assim com gente do mal, assim, um pouco e tal. E aí entrou um pouco mais, né? Entrou um capítulo com Boa Noite Cinderela, com outras coisas que também acontecem. Sim, dentro da realidade. Dentro da realidade, então assim, é experiência, é observação, é estudo, é pesquisa, é conversa com os amigos, enfim, você vai... É um perigo ser amigo de escritor, então... Bom, o romance ele narra uma jornada de transformação entre dois homens, né? Em busca das suas singularidades e em busca da autenticidade. O que você acha que... Bom, mais do que nunca, você acha que hoje a gente, da comunidade, a gente está buscando essa autenticidade? Né, incluindo, até falando um pouco da nossa bolha mesmo de urso, né? Você acha que a gente está em busca disso? A galera está em busca dessa autenticidade? Eu acho que o processo é individual, é de cada um. Assim, cada um tem seu tempo, seu contexto, o risco. Agora,
com o livro eu recebi muitas mensagens, né, através do Instagram, gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro também, que eu fiz a tradução para o inglês, lancei um ano depois do português, tem a versão digital em inglês, vai sair em espanhol agora. Então, muita gente falava, como é que você não me conhece e escreveu a minha história? Né? Então, assim, tem muito, especialmente a geração X, né, essa geração aí, dita X, né, essas categorias que foram criadas, homens que nasceram até 80 e tal, tem muita gente que passou por esse processo, né? E as novas gerações também começam a entender que essa busca de vida autêntica é a busca de si mesmo no final, né? Assim, que é muito difícil, o custo é muito alto, né, de você ficar fazendo concessões sociais e concessões do trabalho e de uma série de coisas para não ser quem você é, né? Não à toa a epígrafe que eu usei no livro e que vai aparecer na peça, no Nós Ursos, é a frase do Leminski lá, né? A epígrafe está lá. Isso de querer ser exatamente o que a gente é ainda vai nos levar além. Então eu acho legal essa inversão que o Leminski faz, que parece que ele vai fazer uma crítica no começo e ele diz, não, isso ainda vai nos levar além, quer dizer, vai trazer novos caminhos, novas possibilidades. Então, assim, eu não afirmaria que existe uma busca, que está todo mundo querendo ser mais autêntico, não sei o quê, mas, assim, é uma busca que eu acho válida. Eu acho que eu aconselho, assim, por experiência própria, que as pessoas, dentro do seu tempo, dentro do seu contexto, dentro dos riscos e das perdas que você está disposto a ter, você consiga ser você mesmo nos palcos em que você atua. Essa é um pouco da minha próxima pergunta, mas acho que você já respondeu. Eu quero mesmo como você agir dentro desse meio corporativo, né? Sendo um homem gay, sendo um urso. Você acabou de responder que é isso. A gente tem que ter essa liberdade, né? E viver a sua própria realidade. Claro que não dá pra falar pra todo mundo saia do seu armário e purpurine-se, porque não funciona diferente pra cada um. A gente falou sobre individualidade, é muito sobre isso. Tem pessoas que se sentem à vontade. Eu não tô hoje, mas as minhas unhas normalmente elas estão pintadas. Eu posso fazer isso, né? Então, nem todo mundo pode. Então a gente tá falando sobre a individualidade mesmo de cada pessoa. Então é muito difícil pra dizer, olha, né, faça, se solte, seria muito simples, mas não é, né? Seria muito simplista, né, você dizer assim, não, busque a si mesmo, parece coisa de coaching, assim, né, uma coisa de autoajuda e tal. Então, assim, cada um sabe, né, eu vivi no mundo corporativo muitas situações, assim, ruins, né, de ver pessoas até do próprio RH, assim, com preconceitos e com julgamentos, e você vê nos bastidores, assim, promoções sendo questionadas e perdidas porque se desconfia que aquele executivo ou aquela executiva pode ser gay ou não, etc. Então, isso não é dito, porque se fosse dito também claramente, seria processado, certo? Mas, assim, existe aí ainda, por incrível que pareça, no século XXI, esse tipo de conversa ainda e de discussão, assim, que é e de atitudes e de comportamentos velados, mas isso não é dito. Então, e aí depende, claro, da liderança da empresa, depende da cultura, às vezes a cultura também do país influencia, mas a cultura da empresa, a cultura organizacional, enfim, nesse ano de eleição, né? O negócio é mais complexo do que a gente gostaria, assim. É verdade. Legal. Então, assim, tem o seu momento e saia desse armário quando você puder, né? Não se limite ou não, tipo, cada um tem o seu momento e é isso. No seu momento você vai viver a sua realidade, né? Bom, falando em viver, né? A cena ursina aqui de São Paulo, ela tá crescendo muito. A gente tem aí a Bento Freitas, né? A gente tem a própria Vera de Carvalho, com bares. Eu não vou citar o nome aqui porque ninguém tá me patrocinando. Quando me patrocinar, eu cito. Bom. Né? E aí a gente também tem as festas. Você frequenta essas festas? Eu sei que você frequenta porque eu vejo fotos direto no Instagram deles também. Não vou falar porque não tá me patrocinando. Mas, assim, você acha que houve uma evolução desde quando você foi na sua primeira festa para hoje? Eu acho que sim, eu acho que a cena está cada vez mais interessante, assim, as pessoas, vários lugares se tornaram pontos de encontro, né, as pessoas marcam para se encontrar, para bater papo, para paquerar, para namorar, enfim, e para se encontrar fundamentalmente. Então eu acho que é muito legal isso. Eu gosto muito de música, eu gosto de música eletrônica, eu conheço muitos DJs, eu frequento também por outras razões,
Mas eu me divirto, é óbvio, eu me sinto pertencendo a essa cena e eu gosto de estar nesses lugares. Não é que eu seja um piolho dos bares e um piolho das festas, mas eu apareço sempre, e é bom porque você encontra pessoas, as pessoas vêm falar comigo, falam também sobre o livro, agora a peça também. Que legal. Então, assim, eu gosto, eu acho que tem crescido, basta ver a quantidade de bares que, assim, eu lembro... Uma rua dominada por russos, gente. Uma rua fechada, que os carros nem passam praticamente. Pois é, antes, assim, há 3 anos, 4 anos, tinha, assim, 2 bares, hoje sei lá quantos tem lá, né? Então, e que bom que as pessoas estão sendo mais incluídas, né? Essa festa que você vai muito, que eu não vou citar o nome, mas em algum momento eu lembro dela, ela não tinha toda essa inclusão. Eu fui o ano passado nela, e eu senti muito mais pessoas diversas. Sim. Obviamente não tinham pessoas, por exemplo, muito afeminadas. Eu vi 2 em todo o lugar lá dentro, né, que a gente conversou, mas eu senti uma inclusão de pessoas com corpos diferentes, né, pessoas negras, pessoas mais velhas. Então isso é muito legal da gente estar vendo que está acontecendo essa inclusão. Eu não sei exatamente para elas, né, se elas se sentem ali incluídas, mas eu percebi que na balada tinham bastante, muita gente à vontade de tirar a camiseta. Isso é muito legal, porque muitas pessoas têm esse trauma, né, pode ser muito comum. Pra mim, pra você principalmente, né? Tirar a camiseta numa frente de uma câmera, mas não é tão comum pra algumas pessoas. E aí é um momento de libertação pra elas, né? Sim, é uma festa interessante. Tem várias, assim, eu fui em festas diversas, algumas são mais periódicas mesmo, acontecem a cada 15 dias, e outras são mais eventuais, mas são bem legais, eu gosto de estar assim. Que legal. Bom, eu sou um blogueiro CLT, né? Eu trabalho e faço blogueiragem, né? E você é um escritor também, que você tem outros trabalhos, e como você divide isso? Né? É aquela pergunta do ator, né? Você é ator, tá? Você trabalha com o quê? Mais ou menos isso, né? E dentro disso, você se sente uma pessoa militante dentro da comunidade ursina? Eu diria que eu não sou militante no sentido tradicional, assim, um ativista que está ali fazendo discurso, nada contra, mas eu acabo... A literatura não deixa de ser um posicionamento. O fato de estar aqui conversando com você, a gente vai estar junto na PopCon, aliás, com o Instituto Pro Diversidade. O livro vai estar lá também, assim, o Péricles, a gente tem se falado. E depois você pergunta quem é as pessoas na capa lá na PopCon. Boa. Então, assim, eu tenho tentado estar presente também em vários outros palcos, digamos assim, o CCD também lá no Itaim. A gente tem feito, talvez vá fazer algumas coisas, e a peça agora, aliás, eu preciso fazer uma divulgação aqui em primeira mão para você. Olha lá, fabuloso para você. Porque ela já tem data, né? É uma data fácil de lembrar, eu brinco que é 8/8 às 8. Porque nossa, fechou. E o 8 do infinito, né? Essa é uma coisa. 8 de agosto às 20 horas, vai ser todo sábado e domingo no Teatro Comune. E essa vai ser a estreia pra todo mundo, não vai ter uma estreia só pra convidados. Vai ter. Gente, desculpa, eu vou estar nessa anterior, desculpa. Vai ter uma pré-estreia, a gente tá definindo a data, mas a estreia oficial é dia 8/8, às 20 horas. Isso, é um sábado. O Comune fica na Consolação, ali na subida pra Paulista, do lado da estação Higienópolis Mackenzie. É bem fácil. É um teatro bem legal, de 100 lugares, mais ou menos. Vai ser todo sábado às 20, todo domingo às 19. De 8 de agosto a 27 de setembro. Serão 16 apresentações. Gente, a curta temporada, tem que correr para assistir. Todo sábado e domingo lá no Teatro Comune. A direção é do André Correia. O André Correia dirigiu lá no Parlapatões ano passado o Maurício com a Amor Assassino, que você assistiu. Muito bom. Baseado nos contos do João do Rio. O André Correia está dirigindo, já tem uma equipe formada. A gente fez a última leitura sábado, vamos começar os ensaios. Quem quiser acompanhar, aliás, o processo criativo, a gente está publicando periodicamente, se chama Espetáculo, você pode pôr depois, claro. É espetáculo.nos, sem acento, é espetáculo.nos.ursos. Tem um Instagram próprio, já está crescendo, está com quase 1.000 seguidores. Muito legal mesmo. E é legal porque a gente vai publicando, vai fazendo vídeos das leituras, e enfim, vai atualizando. E a gente está entusiasmado com esse projeto. Acho que vai ser uma primeira temporada, quem sabe a gente
vai para outros lugares depois e para quem sabe ele vai exatamente para outras cidades, outros estados, né? Bom, e terminando, né, assim, para quem vai assistir a peça pela primeira vez, seja alguém da comunidade Ursino ou não, que mensagem que você quer que ela leve depois dela assistir a peça? Boa. Eu sou um frequentador assíduo de teatro, assim, há décadas, assim, eu vejo muito teatro, de todas as vertentes, e ultimamente ainda mais, assim, eu acho que eu assisto às vezes 3. Eu não respondi a outra pergunta, eu vou voltar sobre o que eu faço além de ser escritor. É verdade. Fomos aqui no TDAH e fomos direto. Tudo bem, mas eu assisto muito teatro e eu percebo que existe uma quantidade grande de peças que acabam pretendendo ter essa ideia de eu vou deixar uma mensagem, ou uma coisa meio conclusiva, ou uma história assim, às vezes muito linear e tal. Eu não espero que as pessoas saiam com respostas do Nós Ursos, e mais com perguntas que elas se divirtam primeiro, e que elas saiam conversando sobre a peça, sobre essas questões que você trouxe aqui também, sobre pertencimento, sobre reconhecimento, sobre questões humanas, porque no final não é uma peça que tem personagens ursos, mas é uma peça que trata do ser humano, é uma história que tem emoção, que tem culpa, que tem questões a serem resolvidas, tem famílias alternativas, inclusive. Sim. Porque você está saindo de uma configuração familiar para uma outra completamente diferente e tem filhos envolvidos, enfim. Então a peça ela trata de questões complexas e questões humanas e que dá conversa sobre isso. Eu acho que a minha não dá para dizer a minha mensagem, mas o meu intuito, o nosso intuito, né, com a peça, eu, Maurício, o André Correia e, enfim, toda a equipe envolvida, é que ela toque as pessoas, que elas se divirtam também, porque a peça tem momentos de humor, assim, de brincadeiras, e a gente está produzindo com muito carinho, com projeção de som, de projeção visual também. Vai ser uma experiência. O André é um mestre das transições, lá em Amor Assassino você viu que é bem interessante. Sim, a mudança de uma cena para outra. Então a gente está louco para começar os ensaios, vai ser bem intenso, em junho e julho, para agosto, dia 8, a gente estrear. Arrasou. E tem a pergunta lá sobre... sobre o que você faz além de escrever. Pois é, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, ou ligado ao mundo corporativo. Eu trabalhei fora do Brasil, trabalhei em vários países. Quando eu voltei em 2000, aí faz tempo, 2010, 2009, eu fiquei 3 anos fora, na Suíça, voltei para o Brasil, e aí eu comecei a trabalhar como consultor, área de inovação, estratégia, trabalhei em 2 consultorias e também depois com a minha própria consultoria. 2017 eu caí no canto da sereia e voltei para o mundo corporativo no lado executivo, e aí depois da pandemia, aí eu saí e continuei trabalhando com mentoria, com até coaching, quando o coaching era algo importante, assim. Mas não subiam montanhas, o processo continua valendo, eu acho, talvez agora seja com outro nome, eu fazia mais mentoria do que coaching, digamos, e também consultoria nessa área de estratégia, de marketing, branding e inovação principalmente. Eu fiz outro mestrado em inovação, enfim, é uma história longa. E depois eu fui depois da formação de escritores, eu comecei nesse caminho, eu escrevi não ficção, escrevi contos, e aí foi quando eu publiquei o primeiro romance. Agora tem o segundo, que vai ser lançado talvez depois da peça, porque agora está envolvido com esse projeto do teatro, e um terceiro que já está no forno, assim, a estrutura já está pronta. E eu sou empreendedor também, eu tenho uma empresa de alimentos, temperos e granolas e tal, que fornece para food service, para supermercados e para empórios e por aí vai. Então são várias coisas. Às vezes no Instagram o pessoal fica, me responde e tal. Eu falo, cara, gente, gente, as pessoas são ocupadas, elas trabalham. Pois é, elas estão 24 horas ali no Instagram. Eu não vivo 24 horas no Instagram, eu faço um esforço enorme para responder todo mundo, mas às vezes eu dou umas sumidas assim, porque
acontece, se faz necessário. Não dá tempo e às vezes é proposital. Você precisa também ter um pouco de respirar, realidade, né? E não somente redes sociais. Mas é isso, fabulosos. Mais uma vez, muito obrigado, Gilvan. Uma delícia, muito obrigado. Muito mesmo. Bom, a gente se conheceu casualmente numa peça de teatro, foi, né? Foi uma peça lá a gente se viu a primeira vez com a Jimmy. Foi a Jimmy, na Brigadeiro, no Bibi Ferreira. Tá vendo? A gente já começou nos conhecendo na arte. Sim. E desde lá, enfim, foi só... Eu já tinha ganhado o livro de uns amigos, aí um amigo me apontou, ele, olha, o autor tá ali. Pessoalmente nós nos conhecíamos, então, mais uma vez, muito obrigado, viu? E tô ansioso pra peça, tô ansioso pro próximo livro. E esse é o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter. Com certeza. E é isso, muito obrigado mais uma vez. Fabulosos. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de seguir também o Gilvan aqui nas redes dele. Eu vou deixar a rede dele, vou deixar a rede da peça, tá? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os amiguinhos ursinhos, ursinhas e ursinhas. Boa. É um abraço de urso, então. Um abraço de urso. E é isso aí, fabulosos. E nunca se esqueçam, não sejam menos que fabulosos. Boa. Kisses. Tchau, pessoal.